Atenção, hein? Vou falar de um assunto muito importante, proteção veicular. Você já teve seu veículo roubado? É uma sensação horrível ver seu bem indo embora e você ficando no prejuízo, é ou não é? Então conheça a Seguricar. Na Seguricar, seu veículo fica protegido contra incêndio, roubo, furto e fenômenos da natureza. E em caso de colisão, o reboque é ilimitado. Se precisar, será ressarcido tendo seus direitos respeitados. Você não conseguiu renovar seu seguro por causa da crise? Se seu veículo está desprotegido, então a hora é agora. A Seguricar tem a proteção ideal a partir de R$ 25,90 por mês, mais taxa de adesão de R$ 150. Só que tem um detalhe. Os primeiros 30 que ligarem agora não pagam taxa de adesão. Presentão da Seguricar para vocês. Os telefones de WhatsApp estão na tela. Ligue agora, proteção contra fenômenos da natureza. Reboque com quilometragem livre só na Seguricar. Ligue agora! Olha só, estamos de volta. Como já informamos na abertura, o técnico Paulo Bento não é mais treinador do Cruzeiro, né? Então está fora, Cruzeiro amargando mais uma derrota no Campeonato Mineiro. Põe os melhores momentos na tela aí, a gente fala do jogo daqui a pouco. Vamos falar sobre Paulo Bento, vamos falar sobre quem será o novo treinador do Cruzeiro. E aí está, logo no início do jogo, o Cruzeiro perdeu 3 chances incríveis, né? Na cara, olha essa aí, ó. Essa foi apenas uma delas, né? E aí, no final das contas, 2-1 para o Sport. Uma observação que deve ser feita é a questão da alteração, né? Ter sacado o Ábila ali. Não vou dizer que foi isso que fez o Cruzeiro perder o jogo, não. Mas mais um ato de teimosia do técnico Paulo Bento. Vamos começar com você, Eduardo Panzi, está sempre ligado, hein? Sempre ligado, falando da vitória do Sport 2 vezes. Esse passe do Diego Souza aí, nossa senhora, hein? Olha lá, deu com nojo, hein? Com a grande colaboração do Léo. Ô Everton, boa tarde, telespectador. Seria muito tranquilo chegar aqui, danar, bater no Paulo Bento, já que ele foi mandado embora, né? É verdade. Mas não dá, o Cruzeiro não jogou mal ontem, o resultado foi ruim, mas... Foi um time que agrediu demais o Sport, jogou o tempo inteiro no campo do Sport, criou muito. O que a gente sempre cobra aqui? Um time organizado e que cria oportunidades de gol. O Cruzeiro fez isso. O Sport chegou uma vez no primeiro tempo, aí eu acabei de falar, uma falha do Léo, para mim errou o bote, e acabou fazendo 1-0. E mais do mesmo que a gente vem falando há muitas semanas. O Cruzeiro joga bem, toma um gol, desmonta psicologicamente, faz um segundo tempo pior do que o primeiro. E ontem nem fez tão pior assim, porque no segundo tempo o Cruzeiro continuou martelando, continuou criando, continuou perdendo gols, e o Sport foi lá mais uma vez. E aí, gente, o garoto, o Everton, como é que é o nome dele? Felipe. Everton Felipe. Muito bom. Bom jogador. Ele pega a bola no campo de defesa do Sport e sai driblando o time do Cruzeiro inteiro. Gente, isso não é posicionamento defensivo, isso é erro de quem estava marcando. Os caras, faz uma falta, para o menino, dá um chega para lá nele, para a jogada no meio de campo. Não, deixaram ele levar até a intermediária, ele deu um tapa e o Sport fez o 2-0. Então, mas isso não é culpa do Bento, não é culpa do Bento. Não acho que é culpa do treinador. Aí, mais do mesmo de novo. Aí o Bento peca pelas escolhas. Alteração, para mim, infeliz. O Ábila estava perdendo gols? Estava, mas ele estava ali, estava bem posicionado, a bola chegava nele, ele finalizava. E assim que o Bento tira o Ábila, o Cruzeiro diminui o tanto de criação que estava tendo no jogo, para de criar por um tempo. O Bento percebe isso, 5 minutos depois ele me mete outro centroavante, porque ele viu que ele tinha perdido o que ele tinha de melhor no jogo, que era a parte de criação, finalização. Então, aí errou o treinador, aí o torcedor chamou de burro, etc e tal, e o final da história a gente já sabe. O Cruzeiro vinha jogando bem, encantando? Não. Vinha jogando mal? Não. Apesar dos resultados péssimos e horrorosos, isso ninguém discute? Não. O Cruzeiro fez ótimos jogos no Mineirão e a gente sempre falava que, olha, o primeiro tempo do Cruzeiro foi ótimo. Tomou um gol de segundo, desmontou. Vários jogos a gente falou isso. Foram incontáveis os jogos que eu cheguei aqui e falei. Primeiro tempo bom do Cruzeiro, agrediu o adversário, mas toma gol. O resultado foi pífio. Não dá para julgar a diretoria nessa também. A pressão externa estava muito grande, Everton, essa de mandar o Paulo Bento embora agora. Não, de mandar o Paulo Bento embora, não dá para julgar. Acertaram, eles erraram, foi lá atrás. Os erros começaram no passado. Nesse momento não dá para julgar a dispensa do Paulo Bento, porque a pressão externa era muito grande. Não tinha nem condição de trabalhar mais. Só que é aquela coisa, vai pagar 500 e cacetada do salário dele, Mano vai vir? Ganhava 600 mil, vai vir por menos? Vem não.
1.200.000 aí com os dois, ainda tem a M do Riascos que ainda está recebendo. Enquanto não emprestar, 300 mil na conta. Então, 1,5 milhão, bem empregados no Mano Menezes e rasgadinhos no resto. 530 mil mais ou menos o salário do Bento mais comissão. Então, a comissão mais o salário, 530, e o Cruzeiro tem que pagar até 2017. Digamos que amanhã ele assine com a União Leiria. Aí o Cruzeiro não pagaria mais. Você acha que ele vai querer assinar? Não vai, né? Só se for para ganhar 700 mil. Bom, você já falou do jogo, eu preciso falar do Bento com você. Eu vou me emendar aqui, porque o negócio do jogo também já era. O Cruzeiro perdeu. O assunto do dia não é o jogo, o assunto do dia é a demissão do técnico Paulo Bento. Já já o Eduardo vai falar também. Comecei com ele para dar uma passada no jogo, mas demissão do Paulo Bento. Eu digo a você, o Mano será treinador do Cruzeiro. Não é nenhuma. Não precisa ser nenhum gênio para falar isso, não, mas eu digo a você que, embora o Mano tenha negado contato do Cruzeiro, aliás, a assessoria do Mano tenha negado, ainda, né, a resenha já vinha sendo feita. Para mim, o Mano será treinador do Cruzeiro. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é fundamental saber quem vai vir para criticar se o Paulo Bento deveria sair ou não. Se o Mano Menezes chegar, e acho que ele vai chegar, acho até que tem grande chance de diretoria, antes de demitir, entre ontem e hoje, já ter dado uma ligada, você vem mesmo? Vai ser isso mesmo? Já ter garantido. Aí eu acho que é no mínimo justificável e acho uma boa, porque o Mano Menezes é muito bom. É um treinador que passaria segurança e é um baita treinador. Agora, se for para não vir o Mano Menezes, eu não sei se valeria a pena demitir, não. Eu acho que nem vai valer ter essa discussão, porque vai vir o Mano Menezes mesmo. Eu vou dizer para você o que eu acho. Se bem que tem aqui colega seu que fala que dispensa achismos, ou despreza achismos. Mas eu acho que o Cruzeiro só demitiu porque já fechou com o Mano. Não, eu também acho que essa possibilidade é grande. Isso não dá para ter certeza. O que eu tenho certeza é que o Mano Menezes vem. Claro. O Mano Menezes vem. Agora, se já ligaram antes, eu acho que tem que fazer isso. Não acho que tem problema nenhum. E eu acho que deveria ser o correto. Agora, por ontem, Everton, eu não acho que ele errou. Assim, eu até não faria essa substituição do Ábila, mas também não achei nenhum absurdo. O Ábila no primeiro tempo foi bizonho. Achei bizonho. Não, mas foi. Ele errou jogadas no segundo tempo, né? Assim, ele deu mostras assim, e não é só em lance de gol, porque é sempre o caminho mais fácil, criticar só o treinador, não vamos criticar o... Peraí, o Ábila não é mais que isso, não. Ele é caneludo, mas ele tá... Já cansei de ver jogar no Huracan matando bola na canela e no lance seguinte mete o gol. Eu também já vi. E é mais do que isso, sim. Ele não é um primor de técnica, mas no começo do jogo tem um momento que nem foi chance de gol, que tinha um cara do lado para tocar, que ele se atrapalhou todo, assim. Então, no segundo tempo até teve umas finalizações, mas também recebeu ali em condições de chutar, não fez grandes jogadas. Repito, eu não tiraria pelas circunstâncias. Tava precisando virar, acho que valia deixar o centroavante forte lá, até para você mandar umas bolas na área e tal. Agora, eu também não acho nenhum absurdo. Se vier o Mano Menezes, uma boa pelo fato de quem está vindo. Agora, se for para trazer qualquer um, eu não acho que o trabalho do Paulo Bento... O Paulo Bento em si não é ruim a ponto de sair para trazer qualquer um, não, sabe? Se já tiver o Mano Menezes na agulha... O que acontece, mas é que... Se for para trazer uns desses mais ou menos aí... eu também acho. Agora, sabe o que acontece? Até as pessoas que defendem essa nova metodologia de trabalho, de dar tempo para treinador, vamos espelhar no Arsène Wenger, não sei o quê. Até essas pessoas sabem e declaram, não abertamente, mas declaram, que futebol é resultado, cara. Você dá tempo. Aí você acaba enxergando evolução tática, mas se os resultados não acontecem, como é o caso do Bento, não há como você manter o cara. É o contrário do David. Não tem como. Exatamente. Não tinha resultado, mas o desempenho era ruim. O Bento, os resultados não acontecem, mas você vê um quê de organização, mas os resultados não acontecem. Então o Cruzeiro cria 200 chances contra o Sport, perde por 2-1. Né? O Cruzeiro, incrivelmente, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Paranaense em casa e não foi uma desgraça. Então, assim, não adianta. Futebol é resultado. Não adianta essa turma. Porque tem que mudar. Mudar o quê, cara?
Você contrata para desempenhar uma função na sua empresa. Se o cara não consegue fazer, independente de ser o Paulo Bento, independente de ser o Mano, não tem jeito de segurar. A pressão é muito grande. A pressão é muito grande. Então é o seguinte, e eu reafirmo que eu disse para o Cadu aqui agora, eu acho que a diretoria do Cruzeiro só demitiu o Bento porque o Mano já está contratado, senão não teria feito. Dimara, os erros começaram no ano passado, o Cruzeiro já passou apuros no ano passado, o Mano chegou e deu aquele sprint final ali, quase classificando o Cruzeiro para a Copa Libertadores. Tudo indica que o Mano assuma o Cruzeiro com muito mais tempo para trabalhar do que no ano passado. Mas e com também, um time bem melhor. Com um time bem melhor, mas também com o mesmo problema, ocupando hoje a penúltima colocação na tabela. Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo, numa condição melhor, é óbvio. Eu acho que essa história do Paulo Bento, Everton, a gente não tem muita certeza, e talvez até venha a ter depois da demissão dele, dependendo do que ele falar, dependendo do que a gente ficar sabendo, qual foi essa realidade que foi passada ao Paulo Bento em todos os sentidos. Realidade de time, realidade do que tinha para investimento, realidade do que era o campeonato. Nem acho que ontem tenha sido o pior, concordo com os meninos, o pior jogo dele no comando da equipe. Só que o Cruzeiro anda jogando tão mal, de uma forma tão irregular, que às vezes até quando ele faz alguma coisa melhorzinha, a gente já acha que é muito em relação ao que ele vem fazendo de tão ruim. Acho muito complicado uma equipe com a força que o Cruzeiro tem, como nome, como história, ocupar uma vice-liderança de campeonato brasileiro, de vice-lanterna de campeonato brasileiro, sem que nada aconteça. A gente sabia que a pressão era muito grande, que seria muito complicado para o Paulo, para a comissão técnica dele, até nas reações dele, na entrevista dele ontem, uma entrevista de aceitação quase de tudo, e até porque, e eu ouvi de vários companheiros no vídeo e também por mensagens, que era difícil de saber o que fazer, qual era, o que mais que o Paulo podia fazer, qual era mais, o que ele poderia apresentar de fato novo, de história nova, que pudesse fazer com que esse time tivesse mais motivado, tivesse acertando. As finalizações do Cruzeiro são horrorosas. Isso é individual, isso é do jogador, isso é do jogo. Não, eu estou dizendo assim, para continuar motivando uma equipe que seja vice-lanterna de um campeonato brasileiro, isso é muito complicado. Você acha que está desmotivado? Não, eu não acho que esteja. Eu não acho que é raça. Só terminar, Cadu. Eu não acho que é raça, eu não acho que é desmotivação, eu não acho que é nada disso. Porque isso realmente faz parte de um contexto de futebol que começou muito confuso para o Cruzeiro na temporada, de jogadores que vão chegando, de jogadores que precisam se acertar, de jogadores... Porque tudo isso, existe uma lógica. O futebol não é feito assim. Futebol você tem que saber o cara que passou, você tem que saber quem está vindo, você tem que saber qual é a jogada, você tem que saber quem está ali. Isso é um contexto de time, isso é um contexto de coletivo que tem que acontecer. O Cruzeiro não apresentava isso. Ele apresentava algumas situações que a gente olhava e falava assim, nossa, teve uma pequena evolução. Mas a grande evolução de uma equipe que poderia apresentar alguma coisa maior, porque o Cruzeiro não pode ser o time que se acomode em ser meio de tabela. O Cruzeiro não pode ser um time que se acomode em não disputar uma Libertadores no ano que vem. O Cruzeiro não pode ser um time que se acomode em não estar disputando a ponta do campeonato. Não tem grupo para isso, se reforçou, mas isso, Everton, para o Mano que está chegando, vai ser um grande trabalho de tentar derrubar o que foi feito no ano passado. Tomara que o presidente Gilvande Pinho Tavares esteja assistindo o programa, né, para entender que não é só a disposição tática, não é só acertar o time taticamente, não. Não é isso. É um monte de coisa que está envolvida. Claro até mesmo na escolha, né, de quem vai assessorar. Porque virou uma esculhambação. O que o Cruzeiro passou no passado e passou esse ano, eles entregaram o clube, o time, o Cruzeiro na mão do Thiago Escuro. Resolve aí com o Riascos, vai resolvendo aí. Não é assim não, ué. Não, o presidente tem que botar, tem que botar a cara, assumir responsabilidades, pensar rápido, agir com parcimônia, mas sem deixar de lado a ousadia, porque o Cruzeiro estava caminhando a passos largos para o rebaixamento, sim, senhor. E numa aceitação incrível. Até porque, eu vou dizer para vocês, pega aí, tem gente que adora usar estatística e acha até que ela tem uma importância muito grande no futebol. 80% dos times que viraram do turno para o retorno na zona de rebaixamento caíram. Os piores mandantes da competição na virada do turno caíram. Então, tomara... Aliás, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Peraí, rapidinho. Tá, rapidinho. Eu queria estar na... É humano mesmo.
Já confirmou? É o Mano mesmo. Eu tô falando que Eu queria estar na pele do Mano, porque a situação dele é confortável. Porque pior que tá, não vai ficar. Pior que tá, não vai ficar. Ele vai poder mandar no contrato que ele vai fazer, porque ele sabe que se não for ele, é faca no pescoço da diretoria. Você acha que ele vai jogar com o Cruzeiro? Não, mas jogar, a dívida de não gratidão? vai jogar, mas menos do que ele ganhava, ele não vem. Que dívida de gratidão? Menos que ele... Não existe dívida de gratidão em futebol, não. No e futebol? Outra, pior que tá, não vai ficar. O Cruzeiro já está em 19º. Ele vai pegar um monte de jogador saindo do DM, outros que estão aí em pré-temporada, Sobe, Zábila, Rafinha, Edmar, já na ascendente. Então a situação dele é muito mais confortável, por exemplo, que a situação do Paulo Bento. Por isso que eu acho até que a diretoria acertou sendo humano. E agora, uma coisa é certa, é a última bala do tambor do revólver da diretoria do Cruzeiro, né? A bala de prata. Gostei dessa frase. Se não der certo, Everton, acabou. É a bala de prata. E a última, não tem outra depois dessa. A de prata não. é a última. Se deu tiro agora no Mano, não deu certo, aí... Então, eu acho que o tiro é certo. O Mano é o melhor nome que tinha para vários clubes, não só para o Cruzeiro, vários clubes que estão precisando de treinador. O Cruzeiro acerta no Mano. Agora é pegar, igual você fala, agarrar no terço e rezar para dar certo, para esses caras saírem do DM, para ele ter opções e o time começar a acertar o alvo também, porque 30 finalizações, você não consegue fazer um golzinho. Vai o outro lá com 2 e mete 2 e ganha o jogo. A culpa não é só com o treinador, mas não. Os caras lá precisam ser cobrados também. Senhor Williams, senhor Arrascaeta. Arrascaeta tem jogado bem. O cara chega na pequena área e chuta para cima. Eduardo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que é muito importante também que no momento como esse, a gente não fique só focado nos erros de finalizações ontem, na falha do Léo, que você destacou aí, não. Mas tem que destacar. Essa situação construída do Cruzeiro até aqui, ela começou lá no início do campeonato, aliás, lá no estadual, aliás, lá no ano passado, aliás, lá quando demitiram Marcelo Oliveira e tal, ano passado, aquele planejamento mal elaborado, mal feito, contratando um monte de cara que não pode passar da porta ali, nem com a cabeça do raposão, para esconder a face. Não pode, tem cara que não pode. Então esse negócio começou lá atrás e veio. Os caras, não. O clube grande não cai. O Corinthians caiu, o Grêmio caiu, o Atlético caiu, o Palmeiras caiu. Então tem que parar com esse negócio e olhar para os erros cometidos. Gente, a diretoria do Cruzeiro errou demais do ano passado para cá. Mas um caminhão de erros e não aprende, continua errando. Não, e persiste então, no erro. É muito bom analisar agora a situação olhando para um passado recente. Porque se eu olhar só para o jogo de ontem, achar que foi aquele jogo que derrubou o Bento e tal, eu vou perguntar para você, acha que o Bento deveria ter vindo? Tá vendo? É difícil, cara, responder. Talvez no início do ano. Menezes, olha, quando ele chegou, a gente não conhecia o cara, né? Então, talvez no início do ano. Como que nós vamos mudar a opinião agora? Quando ele chegou, eu não elogiei nem critiquei. Eu falei que eu não conhecia o cara o suficiente, né? Então, o Cruzeiro tentou outros treinadores antes do Paulo Bento, né? Tentou o Ricardo Gomes, que eu acho um bom treinador, tentou o Jorginho, que eu acho um bom treinador, tentou o Marcelo e tentou o Abel. 4 nomes, né? Antes do Paulo Bento, pelo menos. Eu acho que qualquer um desses 4, o Abel eu não sou tão fã, mas né, dentro das circunstâncias do futebol brasileiro... Devolver confiança, eu vou mudar a sua pergunta, aí eu faço a pergunta para vocês 3. Se vocês fossem presidentes de um clube, dezembro, o técnico de vocês saiu, vocês contratariam o Paulo Bento para iniciar um trabalho? Não, talvez a gente nem lembraria o nome dele. Não, sabendo, hoje conhecendo o Paulo Bento, você contrataria? A gente tem que entender o seguinte, o mercado dos treinadores do Brasil é um lixo. Mas para chegar ao resultado que o Bento chegou, calma, o Guardiola poderia fazer, né? O Cruzeiro... Guardiola, não Guardiola. Agora tem o Mano Menezes disponível, né? E acho que é até um dos motivos também para demitir o Paulo Bento e trazer o Mano Menezes logo, porque ele é muito bom. Agora, se não tivesse o Mano Menezes... Aqui, peraí, vou te interromper. Eu vou falar, problema é meu e eu não estou nem aí. Claro. O Mano é o novo treinador do Cruzeiro. O Mano é o novo treinador do Cruzeiro. Pronto, pode continuar. Legal colocar no nosso Twitter. Quem te contou? Não posso contar. Então, beleza, ótima contratação, bom treinador. Ano passado deu certo com um time bem pior. Agora o Cruzeiro tem opções bem melhores no elenco para trabalhar com o Mano Menezes. Agora, se o Mano Menezes não tivesse disponível, o Cruzeiro estava
ferrado. Ficaria com o Bento. Estava ferrado. Não estou nem dizendo que aí teria que ficar com o Bento, nem nada, mas porque não teria para onde correr. Eu estou dizendo, para contextualizar como o mercado é muito ruim. Então, esse tipo de exercício, assim, hipotético, você traria e tal, depende demais, entendeu? Depende do momento. Tem hora do mercado que você olha e não tem ninguém, cara. Não tem opção de técnico no Brasil. A verdade é essa. O Atlético, quando trouxe o Marcelo, se não fosse o Marcelo... eu não lembro, o Mano não estava, ainda estava na China quando o Marcelo veio, não ia ter ninguém também. Foi direto no Marcelo. Mas se não tivesse fechado com o Mano, então, você acha que a diretoria teria culhão para manter o Bento aí? Eu acho que demitiria por populismo. Eu acho que pelo menos mais eu acho que demitiria porque a galera... eu acho que demitiria por populismo. Vocês acreditam, a pergunta para os três, que o Bento conseguiria dar uma reviravolta nessa situação? Não. Por quê? Não, depois de ontem não. Por que ontem? Depois de ontem? Não. Depois de ontem, Espera, eu posso explicar. Foi uma continuação. Mas eu posso explicar. Aquilo era uma continuidade de um jogo contra um adversário que era tecnicamente tão inferior quanto foi o Vitória em termos de Copa do Brasil. A gente viu como o Cruzeiro jogou contra o Vitória, viu como ele jogou ontem e viu que não tinha mais alternativas. As pressões eram muito grandes. O Cruzeiro foi bem. Eu acho que o trabalho dele foi um péssimo de resultado, mas o Vitória e o Cruzeiro ganhou os dois jogos. E você acha que eu citei por quê, Cadu? Porque nem ganhando e jogando bem, ele tinha o apoio da torcida e da diretoria. Nem jogando bem, ele tinha o apoio da torcida e da diretoria. Ele não tinha, Cadu. As informações que vinham de lá eram essas. Ele não tinha apoio. A pressão externa. Ele não tinha apoio. Peraí. Vocês vão me desculpar, mas ele tinha apoio da torcida sim. Não, nos últimos jogos não tinha. Houve briga no estádio porque houve uma divisão. Nos últimos jogos apoio sim. Nos últimos jogos não. Olha o que aconteceu quantas ontem no pessoas tinham no camarote. estádio ontem? Everton, quantas pessoas? 19 mil, tá? Vamos pôr 20 aí. 19 mil chamando ele de burro. Depois que acabou o jogo. Não, quando ele tirou o Abla. Burro. Ok, mas ele passou 15 rodadas tendo apoio, gente. Isso é pressão, você vai pra rede social, você gosta muito. Olha a pressão que tava. Não, isso aí, o apoio dele, até boa parte ele tinha, assim, concordo com você. Agora, nos últimos dias... Mas é isso que eu tô dizendo. Nos últimos jogos não tinha, não. Não tinha mais, não. O jogo contra o Vitória já estava aí. Mas é aquilo que eu disse. O que construiu a demissão dele não foi o jogo de ontem. Ele teve apoio da torcida Paranaense, foi o estupim pro torcedor. O jogo com o Atlético ele não ia conseguir mais. Aliás, Fluminense, não sei nem se eu preciso virar pra gente falar do Atlético e tal, mas é a última, eu prometo. É a última. Vocês estão prestando atenção aqui embaixo, né? Se der errado também, paciência. Mas é que a fonte é muito foda. Desculpa, eu falei. Se der errado, nós vamos marcar uma reunião amanhã de manhã. Exatamente. Então é o seguinte, vocês fizeram perder o raciocínio. Não. Você falou que era a última pergunta, porque você achava que ontem tinha sido estupim. Por que você acha que ontem foi estupim? Não, vocês fizeram esquecer. Não foi ontem. Não. Eu vou dar um recado aqui e volto daqui a pouco para falar. Só, vou falar aqui de uma situação que acontece todos os dias e já pode ter acontecido com você. O cliente chega numa farmácia procurando por um medicamento que já está acostumado e o vendedor vem cheio de conversinha, oferecendo outro, falando, é tudo igual, tudo a mesma coisa, esse é melhor, por que você não experimenta? Olha, a escolha do medicamento é um direito do cliente e você tem que comprar o que conhece e confia. Este cuidado tem que ser o mesmo na hora de comprar seu medicamento genérico. Com a saúde, não se brinca e todo genérico é igual ao medicamento da marca. Tem a mesma dosagem e o mesmo efeito, o que varia é o preço, a tranquilidade de comprar num lugar da sua confiança. A Araújo tem o genérico que você precisa por um preço menor do que você imagina. Não precisa ir longe, não precisa improvisar. Tem sempre uma Araújo pertinho de você. Entre e comprove. Genérico é na Araújo. Muito bem, agora vamos, roda os melhores momentos aí do Atlético, ô menino Capeta, põe os melhores momentos do Atlético aí. Eu nunca critiquei o Marcelo ontem foi monstro, pode acreditar, brincadeiras à parte, pessoal, pode acreditar na conta do Marcelo a vitória de ontem, porque ontem a gente viu acerto na escalação, acerto no posicionamento, acerto até mesmo na entrega aí, parte do time, evidentemente, e o Vitor chamou a atenção na coletiva, a entrega até física, ele fala isso na coletiva, o time correu mais, se dedicou mais, parará, a gente vinha cobrando isso também, ele mexeu bem no time, Marcelo mexeu bem,
E deu a resposta meio naquela pegada do Mineirinho. Depois do almoço com a família, claro, ele respondeu bem naquele jogo do domingo, deu uma macarronada e venceu o Palmeiras. Mas isso eu já sabia, que eu já tinha falado, que nós venceríamos os dois, né? Atlético e Cruzeiro, e foram os que bateram o Palmeiras. O oráculo não erra. Eduardo Pans, é você, garoto? Olha, o Everton, realmente, tudo que você falou, você tem razão. Obrigado. O coletivo, para mim, foi o que destacou mesmo nesse jogo Atlético e Palmeiras, coisa que a gente não via no Atlético. Coisa que a gente vinha batendo aqui, o torcedor pode ficar... Tem aquele torcedor que é o profeta do acontecido. Ele espera um jogo muito bom coletivo. Cadê vocês que estavam criticando o coletivo? Pois é, gente, tá aí, ó, apareceu. O Atlético coletivamente foi muito bem. O Marcelo me surpreendeu com a escalação dos 3 volantes, com a entrada do Lucas Cândido. Nos meus comentários semana passada, em nenhum momento eu imaginei o Atlético com 3 volantes e ele acertou. Boa partida do Lucas Cândido. Mais uma vez o Robinho, com esse esquema de 3 volantes, rendeu mais do que nos outros jogos. Em alguns jogos, eu lembro muito daquele jogo contra o Racing na Argentina, que ele jogou bem, eram 3 volantes. Por quê? Porque não precisa marcar tanto. Ele joga com uma espécie de um segundo atacante ali, muito próximo ao Fred, e rendeu bem. O Robinho jogou demais. E que partida do Rafael Carioca. E sem sustos lá atrás. E o Donizete também pelo gol. E nesse esquema é muito importante que os volantes cheguem. E o Donizete, a única vez que chegou, marcou gol. O Lucas Cândido chegou algumas vezes. E não teve tantos sustos lá atrás, Everton, porque os volantes protegeram bem os 2 zagueiros. Em momento algum a gente viu Leonardo Silva e Eraso correndo atrás de atacante. E os atacantes eram velozes, Eric e Dudu. Em momento algum eles precisaram de correr atrás. Ouvi muita gente elogiar o Fábio Santos. Parecia que ele está no Atlético há muito tempo. E está mesmo, gente. Não esquece, não, que ele chegou antes da janela abrir. O Atlético foi rápido. Já trouxe ele e apresentou só depois da abertura da janela. O Fábio Santos está aí há mais de um mês treinando, conhece o grupo. E realmente parecia um veterano de Atlético, jogou muito bem. Deixa eu dar um giro aqui, porque hoje você está falando muito, você está com algum problema. Aliás, você paga para isso, né, Edu? O energético que eu tomei ontem para assistir o coletivo do Oswaldo Oliveira. Está até hoje no sangue. Carlos Eduardo Doné Júnior, por gentileza, a vitória do Atlético. Você também nunca criticou o Marcelo? Foi uma vitória gigante, né? Foi uma vitória colossal do Atlético. Colossal. Pode ter sido só por 1-0, mas pelas circunstâncias, tinha uma atmosfera diferente em cima desse jogo, um caráter decisivo, o fato de ser 2 equipes que estão sendo elogiadas aí como as 2 melhores do Brasil em termos de elenco, tinha toda uma aura diferente nesse jogo, assim, um clima de decisão fora de casa, estádio cheio, contra o líder, e o Atlético foi lá e venceu. Então foi uma vitória sim gigante, foi uma vitória merecida, porque o Atlético conseguiu impor a sua estratégia diante do Palmeiras. O Atlético fez o jogo que queria. O Palmeiras não conseguiu desempenhar o jogo que queria, porque não conseguiu criar. O Palmeiras não criou chances de gol para incomodar o Atlético. A marcação do Atlético foi muito eficiente. O esquema do Marcelo realmente deu certo. Além disso tudo que o Panzi falou, ele tinha o Michael Suel na maior parte do tempo preenchendo o meio-campo e não como um atacante. Ele fez a maior parte do tempo o lado direito, só que não avançado como um atacante. O lado direito, só que próximo ali dos 3 volantes, agrupando ali com o meio-campo. No primeiro tempo, você não via jogador do Atlético chegar na linha de fundo. Então, ninguém. O esquema, em alguns momentos você poderia falar 4-3-3, mas na maior parte do tempo o Atlético jogou no 4-4-2, com o Robinho e o Fred como uma dupla mesmo, na acepção da palavra. Agora, sinceramente, aí não é oportunismo, é porque vocês não escutam o companheiro. No sábado, no Bastidores, eu falei que ia ser 3 volantes. Não, mas sábado também está de brincadeira, dia da costela, né, velho? Eu até queria escutar o Bastidores. Sábado é dia da costela, mas segunda a sexta estamos lá, né, não? Sábado, Bastidores é complicado. Mas na jornada ontem o Cláudio Rezende deu uma moral, falou que então não escutaram a jornada também. Eu estava aqui. E realmente é fundamental isso para o Robinho. E isso é muito importante para o Robinho, para ele não ter que voltar para recompor. Foi o melhor em campo. O melhor em campo foi o Robinho. E convenhamos, né? É mais uma daquelas histórias do futebol que, assim, ele pode ter tido um momento ali estranho no Atlético, alguns jogos em que ele não foi bem. Agora, os números do Robinho no Atlético são impressionantes. Você pegar o número de gols que ele tem e o número de assistência, a quantidade de jogos que ele tem, são números impressionantes. Mas isso, quando ele não joga bem,
porque é o Robinho, não pode apagar também, mas né? é porque é o Robinho, as críticas que são... Ele nunca passa desapercebido. Bem ou mal, a crítica vai ser dele, o elogio vai ser dele. Exatamente. Eu mesmo contextualizei aqui que ele teve um momento ruim, que a gente criticou, e quando eu falei essa curiosidade do futebol, é justamente por causa disso, senão eu só elogiaria. Que tem essa peculiaridade. A mesma coisa ontem. O Marcelo Oliveira não vinha dando um padrão coletivo, o Cuca tido e havido como grande técnico. Essas coisas acontecem. É igual o Robinho. Jogou mal alguns jogos, mas ele tem números impressionantes. Mesmo quando estava jogando mal, ele tem números assim, avassaladores. Melhores até do que em outros momentos em que o Robinho não era questionado. Eu falei ontem estava batendo um papo com o Eduardo ontem, e disse ao Eduardo o seguinte. Você não tem que chegar aqui em qualquer circunstância e elogiar simplesmente para manter uma boa convivência com a assessoria, com o presidente, com o diretor, com o jogador. Ah, não posso criticar porque o jogador vai ficar chateado comigo no clube. Eu não posso criticar porque... Você não pode. Se o time não evoluiu e não evoluiu, todos nós aqui criticamos mesmo, porque o time não tinha evolução. Claro. Marcelo não conseguia organizar o time. Ontem organizou o time, jogou muito bem, sim. Ontem eu achei o Vitor muito seguro nas saídas. Inclusive teve uma que ele se atirou numa metida de bola, acho que foi do Zé Roberto, mas eu não lembro para quem foi, se foi pro Dudu. Foi do Eric, pro Eric. Pro Eric. Ele se atirou, como ele não vinha fazendo. Hein? Então ontem muito bem, dupla de zaga ontem muito bem. Fábio Santos, monstro ontem. Mas, bom, enfim, o time foi muito bem. Eu vi muita gente, inclusive eu hoje na Band News, o Fred talvez não. O Fred participou do gol. É isso, gente. Dois lances, ele vai lá e mata. Se ele não mata, ele ajuda a criar a situação. Então, é normal que as críticas sejam feitas quando são necessárias, e eu estou falando uma coisa muito óbvia aqui, mas é que ontem eu vi, que vocês têm que falar agora? Vai criar elogiar, vocês querem que a gente critique. Mas isso aí fica elogiar, é isso. Então tá e aqui, o Cuca, eu não há como negar. Ontem o Atlético jogou muito bem e eu acredito a vitória na conta do Marcelo. E só para falar uma coisinha da entrevista do Cuca, com certeza não viu o mesmo jogo. Aliás, se ele não conseguir ver, ele vai ter problemas com o Palmeiras, porque ele não viu esse Atlético que tinha esse tipo de marcação, que foi o que fez o espaço, o que foi para cima, o que demonstrou tanto na sua... Sabe o que aconteceu com o Atlético ontem? A ideia que a gente falou aqui a semana toda. Ele se segurou e foi na hora em que era possível ir inteligentemente. E foi esse Atlético que a gente viu jogar. O que não quer dizer, e aí a gente está fazendo a crítica hoje, a gente quer ver esta continuidade. Isso não pode ser no grande jogo, no jogo que você vai enfrentar o líder. Isso não pode ser somente quando você tem todas essas situações favoráveis. Jogar no Allianz e impor o seu jogo é para uma equipe que realmente tem recursos para fazer isso. E o Atlético mostrou que tinha esses recursos. Só que ele já teve esses mesmos jogadores em outras circunstâncias. E essa foi a primeira vitória que o Atlético conquistou fora de casa, sem contar a história do América, que é Belo Horizonte e tal. Então, essa continuidade. Os 3 pontos do Palmeiras são os mesmos 3 pontos de todos os jogos que vêm pela frente. Então, esta continuidade é importante. É importante que tenha sido contra o líder, é importante que você tenha feito essa distância de só de 6 pontos em relação a uma equipe que disputa a ponta do campeonato. E todas as cobranças que foram feitas em cima do Atlético é porque a gente acredita que o Atlético, com todo mundo, é um time que tem condição de buscar... Frase de Rousseau. E o Cadu conhece bem, que é filósofo. A gente só pode cobrar de quem tem para oferecer. Exatamente. O Marcelo ganha também. O Marcelo ganha 2 opções. Para a vaga do Michael Suel, o Luan pode fazer essa função e muito melhor que o Michael Suel. Bem, né? E o Júnior Urso, quando ele quiser jogar de novo nesse esquema, é um cara que rende muito quando são 3 volantes. No lugar do Lucas Cândido, por exemplo. No lugar do Lucas Cândido, que foi muito bem. Não estou dizendo que ele tem que sair, não. Sim, entendi. Mais um recado rápido para você de casa e na volta mais Atlético. Olha aí, turma do Esporte de BH, o Grupo Vitória da União acertou na mosca mais uma vez. Agora ficou muito mais fácil comprar o seu lote. Um novo plano com a melhor oportunidade para comprar o seu lote em condomínio nas melhores regiões de Minas Gerais e também de Porto Seguro, lá na Bahia. Lotes para todos os tipos de perfis selecionados com condições
únicas. É o Lote Fácil GVU, novo plano de financiamento do Grupo Vitória da União, sem burocracia, com uma excelente condição que cabe no seu bolso. Nunca foi tão fácil comprar o seu lote. Você tem que ligar agora. 0800 283 1131, 0800 283 1131 e conheça também as oportunidades do plano. Seja o primeiro a garantir o melhor lote hoje mesmo. Aproveite porque a hora é agora, tempo bom para comprar. Faça logo esse golaço. Sou o Grupo Vitória da União para trazer solução para a vida da gente, é ou não é? Sem burocracia, com financiamento próprio, mas tem que ligar e ligar agora. Atenção, Grupo Vitória da União no gvu.com.br no 0800 283 1131. Muito bem, agora deixa eu ouvir o Marcelo e o Vitor falando aí, ô Capiroto, por gentileza. O Atlético é um concorrente direto desde que começou o campeonato. Aconteceram muitas lesões, numa coincidência, numa frequência muito grande. Nós perdemos em um momento 10 jogadores e agora estamos recuperando esses atletas e eu acho que o Atlético vai brigar em cima sim, tenho certeza disso. Temos que ir crescendo rodada a rodada para poder começar a pensar em título, né? Temos aí amostras de que a equipe está forte, está competitiva, com condições de brigar de igual para igual com qualquer adversário e consequentemente, também chegar na parte de cima da tabela. Só destacando mais uma vez antes de sair para o intervalo, mas é rapidinho, lá e cá. Ontem após o jogo, o Vitor, falei aqui, vou repetir, chamou a atenção para a disposição do time fisicamente, a entrega física, o Vitor, palavras dele, estou só replicando aqui, isso realmente chamou a atenção. Achei que o time correu mais, marcou mais, tomou a bola com mais facilidade do adversário, não é? Então o Vitor tem razão no que disse aí, eu assino embaixo. Olha aqui, preste atenção, participe da promoção de hoje no Parque Guanabara, você concorre a R$120 em Divercards para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. Olha aí, se você não conhece, veja aí o vídeo. Parque da família, Guanabara, uma festa a cada dia. Caibol, a maior torre de queda livre produzida no Brasil. 60 metros de pura adrenalina, uma experiência inesquecível. Segurança, vem ser feliz. Guanabara, Parque da família, Guanabara, uma festa a cada dia. Twitter, @os donos da bola MG, coloca lá hashtag Parque Guanabara e concorra a R$120 em Divercards, ok? Eduardo Panzi, para matar rápido, Atlético, na sua opinião, se continuar nessa toada como foi ontem, aí já dá para acreditar que vai brigar com o Palmeiras ou contra os times que estão no G4 pelo título? O Atlético tem um time muito bom, um elenco muito bom, estava faltando conjunto. Teve esse você não falou do treinador muito bom, hein? Não, e o treinador não precisa falar, ele é bicampeão brasileiro recentemente, campeão da Copa do Brasil, várias finais, enfim, bobagem. Mas estava faltando o coletivo aparecer. Ontem apareceu. Agora eu aguardo a continuidade, independentemente do esquema e do adversário. O coletivo, 2207, que vai lá para a região do Minas Caixa, onde tem a minha tia Marília que está assistindo. Um beijo para a senhora. Rápido intervalo, é lá e cá. Os donos da bola.